Comer é um processo não apenas fisiológico, mas também sociocultural, afetivo, no qual o nosso corpo ele faz uma interface com o mundo externo. É preciso enxergar o indivíduo como um ser biopsicossocial, com toda a sua integralidade. O alimento é, antes de mais nada, um objeto do mundo externo que você diretamente influencia colocando dentro do seu corpo. E ele passa então a ser parte de nós e modifica o nosso mundo interior. A comida é então um meio de prazer, de desejo, de satisfação. Ele tem um peso, uma carga muito grande de lembranças e de memórias afetivas. Existe um processo chamado condicionamento clássico de Pavlov, que era um russo. Esse condicionamento é um processo de aprendizagem que ocorre pela associação de um estímulo, né, por exemplo, sentir um cheiro de comida, que provoca no organismo uma resposta incondicionada, por um exemplo, a salivação. E aí a gente associa isso a um evento neutro, né? Por exemplo, um som, que teoricamente não provocaria uma resposta de salivação. O condicionamento clássico implica em colocar esse estímulo neutro antes de um reflexo natural. O experimento clássico de Pavlov foi realizado com cachorros, e o estímulo neutro era o som de um sino, e o reflexo natural era a salivação em resposta à comida. Ao associar esse estímulo neutro ao ambiente, ele apresenta uma relação do alimento com o sino e passa a ter um estímulo condicionado. E isso poderia produzir uma resposta que a gente encontraria que seria a salivação. Isso é chamado efeito de condicionamento. A gente tem um segundo estudo que dá continuidade, que é o condicionamento operante de Skinner. É uma concepção de aprendizagem que está relacionada a uma questão de modificação do desempenho. O bom ensino depende de organizar eficientemente as condições estimuladoras, de modo que o aluno saia da situação de aprendizagem diferente de como ele entrou. Para o psicólogo com conhecimento behaviorista, ou seja, né, a palavra comportamento em inglês, a educação deve ser planejada passo a passo, de modo a obter os resultados desejados numa modelagem desses alunos. O conceito-chave do pensamento de Skinner é o condicionamento operante. Ele acrescentou a noção do reflexo condicionado de Pavlov, o condicionamento operante, que é um mecanismo que premia aquele que tem a resposta correta. Ou seja, quanto mais você estuda, mais você sabe, mais você acerta na prova. Ele utilizou o caso do rato faminto, que numa experiência ele percebe que quando ele aciona a alavanca, ele recebe mais comida. E ele repete o movimento cada vez que ele sente fome. Esses estudos projetam uma conclusão científica, principalmente para Skinner, que defende o esforço como um esforço positivo, ao contrário do que a gente encontrava, que era o esforço com punição. Se você não fizesse o que era correto, você era punido num esquema que era um esquema de repressão. No livro Tecnologia do Ensino, publicado em 1968, o cientista desenvolveu o que chamamos de máquina de aprendizagem. Ele organiza um material didático de maneira que o aluno pudesse realizar sozinho. Ele recebe o estímulo e, à medida que ele avança, ele faz testes. Conforme ele acerta nesses testes, mais feliz ele fica, mais ele se dedica, mais ele estuda. Seguindo nessa linha de aprendizado, vem a teoria da aprendizagem social, de Bandura. O conceito se baseia na premissa de que a aprendizagem pode ocorrer por meio da experiência, seja ela direta ou através de um modelo de observação, o seu pai ou o seu próprio professor. Essas pesquisas separam o aprendizado em 3 tipos: o visual, o auditivo e o senestésico. O senestésico é aquele, o toque prático, é fazer, é aprender realmente botando a mão na massa. De acordo com Bandura, existem 3 componentes que interagem de forma mútua no que diz respeito à aprendizagem: a pessoa, o ambiente e o comportamento. Bandura aponta o estado mental interno daquele que está aprendendo para desempenhar um papel que se ele esteja ali presente, que ele esteja de fato ligado no processo de absorção. Assim, a aprendizagem social, ela acontece a partir da interação da mente do aprendiz com o ambiente ao seu redor. Ou seja, essa teoria ressalta aquilo que deve ser levado em consideração por todos. A gente educa pelo exemplo, a gente educa pelas ações. Essa observação pode ocorrer por meio da convivência diária, seja com seu pai, seja com seu professor. Isso também pode vir através da internet. Hoje, nós temos a tecnologia das redes sociais. E não é à toa que faz tanto sucesso no mundo atual a profissão de digital influencer. Os influenciadores digitais, eles são pessoas que estimulam e incentivam os seus seguidores da internet de acordo com aquilo que eles fazem, com os produtos que eles utilizam e as rotinas que eles vivem diariamente. Adorei o nosso encontro. Até breve.